a gente falou sobre o empreendedorismo, né? E a gente trouxe aqui alguns conceitos de ser empreendedor. E aí foi até legal que a Rebeca me lembrou agora, né? Que ela falou que ela não era criativa, né? Porque a gente acha que Nem eu. criativa é só aquela pessoa que pinta, né? Aquela pessoa que cria um desenho, aquela pessoa que cria algo mirabolante, né? E a criatividade é aquele dia a dia de soluções que você coloca para acontecer, né? Para que a sua vida ande. Sabe? Aquela pequena solução, né? Por exemplo, eu estava com a porta do meu guarda-roupa estragou e eu não podia ficar deixando aberta, senão a gatinha entra. E aí você sabe, né? Gato, roupa, não combina, né? Aí eu tive que improvisar um gancho caseiro aqui para até o rapaz vir e arrumar, por exemplo. A criatividade é essa capacidade que a gente tem de procurar uma solução, seja temporária ou não, para uma situação, né? Porque o empreendedor ele vai ter isso, gente. Imagina você abrindo um negócio. Hoje está vendendo bem, amanhã a venda dá aquela caída. A criatividade é essa capacidade de sempre estar pensando o que eu posso fazer para chamar o meu cliente, o que eu posso fazer para ficar mais interessante, o que eu posso fazer para que eu venda mais, ou para que a minha empresa tenha uma Precisando reputação. disso. Oi? Estou precisando dessa criatividade. Dessa criatividade, entendeu? E aí, essa criatividade a gente pode pegar como referência outras pessoas também. Não acho que é errado você procurar pessoas que fizeram alguma coisa. Não sei se funciona a gente aplicar igualzinho, porque cada contexto é cada contexto, cada história é cada história, não é? Mas vale você se inspirar para você fazer do seu jeito, né? Então, essa característica do empreendedor. É fácil? Claro que não. Eu falei para vocês que a criatividade ela vem quando a gente se coloca em situações onde a gente é obrigado a pensar numa solução, não é? Lembra que eu falei para vocês? Então, com a crise, o que aconteceu com a crise, gente? Ela também trouxe muitas oportunidades. A crise também proporcionou que outras empresas surgissem. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas empresas abriram nessa época de pandemia. Muita empresa com sistemas diferenciados, com serviços diferenciados, começaram a surgir. Então, olha só, às vezes a necessidade leva a gente por outros caminhos. Então, essa criatividade, essa capacidade que a gente tem de falar o seguinte, e agora? Eu preciso dar um jeito, certo? Então, foi o que a gente trouxe aí na nossa aula passada. E hoje eu quero apresentar para vocês o nosso plano de negócios, né? Plano de negócio, gente, vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar para criar a empresa de vocês, né? Então, o projeto fictício que gera aqui a nota e a sua formação aqui no curso, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o plano de negócios, qual é a base do plano de negócios. E aí alguns alunos falam assim, tá, prof, mas eu não quero abrir uma empresa. Por que eu tenho que aprender plano de negócios? E aí, gente, para quem não vai abrir um negócio, não tem vontade de ser empresário, o que ganha aprendendo plano de negócios? O que vocês acham? Aprendizado. Aprendizado. O que mais? Olha eu forçando a criatividade Aprenda de vocês. como funciona, né, a empresa. Querendo ou não, você pode estar de um lado, né, quanto do outro. Você consegue ter as duas visões, né, eu acredito. Isso, é isso mesmo. É a Marielle, né, que falou? Isso. Muito bem, Marielle, é isso mesmo. Às vezes você não quer ser empresário, você não quer ter o seu próprio negócio, então você significa que você vai trabalhar para alguém, certo, gente? Por quê? Porque a gente precisa sobreviver, ok? Não tem outro jeito.
Então, se você não tem vontade de abrir um negócio próprio, vai trabalhar para uma empresa, é importante você saber qual é a estrutura de uma empresa. O que se espera de uma empresa? Que tipo de formação esse fundador, esse dono, essa dona, né, esse responsável precisa ter para poder gerenciar um bom negócio, certo? Então, o que vai fazer com a nossa cabecinha? Vai dar um outro olhar para o seu trabalho. Quando você entender que seu trabalho é muito além do que a sua função e como a sua função afeta no resultado da empresa, você vai entender o que é visão sistêmica, tá? Então, o plano de negócios ajuda a gente a olhar com esse olhar, né? Com essa visão diferenciada, tá? Essa semana eu estava falando com uma amiga minha e ela estava falando, né, que ela está numa empresa e nessa empresa ela passa por vários setores. E ela falou que ela só conseguiu subir de cargo porque ela conseguiu aprender como a empresa funciona. Então, cada setor, ela via como é que funcionava, ela ralava, ia lá, aprendia, colocava a mão na massa com o pessoal. Com essa experiência que ela foi pegando dos setores, né, que ela aprendeu como é que funciona, ela teve condições de ser a gestora da empresa, né, porque ela sabia aonde teria que trabalhar, aonde estava falha, quando corrigir a falha, como é que eu faço, como é que aquela correção vai afetar os outros departamentos. Então, é um gestor, é um líder, que ele vai pensar como um todo. Não adianta eu querer curar o dedo e estragar o dedão do pé. Acontece muito isso, gente, no meio da gerência das empresas. A empresa ela arruma uma solução para uma falha da empresa, só que aquela solução traz um problema em outro setor. Ou talvez, ou pior, traz um problema pior. Então, no momento ali, resolve, mas depois é que nem enxugar gelo. Não se enxuga gelo, né, gente? A pessoa fica enxugando gelo e aí nunca para de ter aquele problema, nunca para de ter aquele empecilho ali que não deixa a empresa crescer, tá? Então, estudar plano de negócios, entender como ele funciona, e o mais legal, vocês vão montar um plano de negócio, olha que delícia, né? Então, isso vai ajudar nesse aprendizado, tá bom? Então, vamos começar aqui. Fiz uma pequena introdução, então, a aula passada a gente trabalhou empreendedorismo, né? Vamos começar, como sempre, a professora gosta de começar com o que é um plano de negócios, e eu pulei o slide, né? Então, o que é plano de negócios? Por favor, alguém faz a leitura aí. O que é plano de negócios? É uma descrição de forma detalhada de um negócio que se quer iniciar, ou seja, que está iniciando uma prestação de modo de negócio que deseja seguir. Isso, então vamos pegar por parte. Ó. É uma descrição de forma detalhada, gente. A gente precisa se atentar a isso aqui, ó. Por quê, prof, que eu tenho que me atentar a esse pedacinho? Ter uma ideia do negócio é uma coisa. Sabe aquela pessoa que ela fala assim, eu quero montar uma loja de roupas. Vai ser uma loja de roupas, onde eu vou trabalhar com roupas femininas, adulto, e eu vou fazer um formato de roupa mais social. A pessoa acha que ela já planejou tudo, né? O nome vai ser tal, pronto, já tem um negócio na cabeça. Não é bem assim que funciona, certo? Você tem um rascunho, você tem uma proposta, certo? Quando que é um plano de negócios? Quando eu detalho todos os detalhes, todas as informações, toda a estrutura que vai ter no meu negócio. Então, eu vou detalhar como é que vai funcionar o financeiro,
eu vou detalhar como é que vai ser o plano de marketing, eu vou detalhar aonde vai ser localizada, que ferramenta de propaganda eu vou utilizar, que preço eu vou colocar, quanto tempo eu vou estimar para voltar o meu retorno do meu dinheiro. Então, eu tenho um plano de negócios, tá? Esse negócio, eu posso fazer um plano de negócios depois que ele começou? Por exemplo, às vezes a empresa ela já abriu, já está funcionando, e aí o dono percebe, né, que está desorganizado, que precisaria repensar na empresa, né? Ele pode fazer isso? Ele pode. Acontece, gente, com muitas empresas. Sabe aquela empresa que ela tinha um formato de trabalhar, e aí depois de uma nova administração, ou, por exemplo, às vezes aquela empresa contratou alguém especializado, e aí houve um monte de mudanças. Você fala, nossa, essa empresa mudou, né? Essa empresa melhorou. Ou essa empresa piorou também, acontece. Certo? Então, é esse plano de negócios que é estabelecido, tá? Ele é o quê? Uma representação de como é que vai ser esse negócio, simples assim, tá? Então, é uma meta que você coloca e aí você vai detalhar como você vai realizar para chegar nessa meta, ok? Isso é um planejamento de negócios, tá? Então, deixar claro aqui para vocês, deixa eu limpar aqui os meus desenhos. Dúvidas até aqui, gente? Não. Tranquilo, né? Agora tá bem tranquilo. Essa aula aqui. Tá falando muito sobre mim, viu, professora? Porque na empresa que eu tô agora, eu tô traçando uma meta, né? Por exemplo, até final do ano eu quero vender tanto. Eu tô trabalhando em cima disso, traçando um plano de negócio para poder alcançar essa meta. Olha que legal. Isso é muito bom, Natália. Sim. Porque se a gente não pensa a ação, ela sai assim, ao acaso. A gente sabe que não dá para você controlar tudo. Às vezes a gente coloca uma meta e você não sabe como é que vai ser. Por quê? Porque o futuro a Deus pertence, né, gente? A gente não sabe. Com certeza. Cada mês é um mês, né? A gente coloca, às vezes, assim, eu chego a falar para minha diretora, para minha supervisora, eu falo, eu tenho medo, às vezes, de colocar uma meta muito alta e não dar conta. Mas ela fala, se você não se desafiar, não traçar um plano para você alcançar aquilo, você nunca vai saber se você vai conseguir, vai né? dar conta ou não. Exatamente. E aí eu planejo a minha meta para que eu consiga controlar o que é possível. O que é possível controlar? É possível controlar a maneira como eu vou direcionar as minhas ações. É possível controlar a minha disciplina. É possível controlar a minha vontade, a minha determinação de manter ali a minha meta, de manter as minhas ações, né? Então, dentro do que está no seu controle, você pode fazer de acordo com esse planejamento. E isso ajuda muito. Muito, muito mesmo. Muito. Porque, gente, ó, esse negócio de falar assim, o ano que vem eu vou fazer tal coisa. Isso não é meta, isso aí é um delírio, um desejo da tua cabeça. Tá? O ano que vem tem 12 meses. Quando você vai fazer? Certo? Como você vai fazer? Inclusive, tem um planejamento. Boa noite, Ana Laura. Boa noite. Tem um planejamento que se chama 5W2H, um método de planejamento. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Então, vocês podem procurar assim, ó. Método 5W2H, tá? O que são 5W2H? Nada mais do que 7 perguntas, só que como esse método ele foi desenvolvido por americanos, né? Então, são 7 perguntas que tem a inicial ali das palavras em inglês. Então, 5 perguntas que começam com Ws e 2 com Hs. Então, primeiro, what, o que você vai fazer, where, onde você vai fazer, why, por que você vai fazer, who, quem, ou seja, quem vai participar desse seu propósito, é bem interessante, when, quando você vai fazer, how, como será feito, já com H,
calmante, quanto isso vai me custar? Então, quando você responde, você consegue ver a sua meta com mais clareza. Já vou avisar que a parte mais difícil é o como, tá? Porque o como, você coloca em etapas cada ação. Então, por exemplo, se a minha meta sei lá, tirar a carta em dezembro, né? O como seria, primeira coisa, pesquisar a autoescola, preços, juntar o dinheiro, seria, sei lá, fase 2, né? Fase 3, procurar flexibilização no trabalho, para os horários das aulas. Então, a pessoa vai colocando em etapas e ela vai riscando essas etapas. É muito mais fácil você olhar o que você tem que fazer hoje do que o que você tem que fazer daqui a um mês. Porque quando você foca no que você tem que fazer daqui a um mês, o que você gera? Ansiedade, porque não chegou, né? Então, é mais fácil você focar no que você tem que fazer hoje, para que quando for daqui a um mês, você consiga fazer o que você tem que fazer naquele prazo, tá? Então, quem quiser, pode procurar na internet. Eu já dei aula aqui sobre esse método. Pode ser que eu insira uma aula dessas no Projeto RH para vocês, se vocês quiserem também. Dá para fazer, tá? É bem legal. E dá até para a gente, inclusive, fazer em sala de aula. Vocês podem pegar meta de tudo, gente. Meta da vida pessoal, vida profissional, empresarial. Vocês vão ver aí, se vocês colocarem exemplos de empresas, vocês vão ver empresas que montaram toda uma ação estratégica baseada nesse método, tá? Coloca lá no Google Imagens que vocês vão ver várias imagens das tabelinhas. O pessoal costuma fazer em Excel essa tabelinha, mas é só um padrão. Por mim, você escrevendo a pergunta e respondendo, tá válido, tá? Professora, quando você trabalha numa empresa e você sonha em montar a sua própria empresa, como que é possível você realizar esse sonho? Tipo assim, eu estou aqui trabalhando na minha empresa e tal, pensando na outra. Tem como eu trabalhar nas duas empresas para sair lucrando? Você não recomenda? Não, sim, por que não? A única coisa que acontece é, às vezes, você está trabalhando em algum local que o segmento, a empresa que você quer abrir esteja no mesmo segmento. E aí, depois que você abrir esse outro negócio, isso pode dar um problema de... eu esqueci o nome agora, tem uma palavra, mas legalmente não é legal, não é aceitável um funcionário trabalhar num segmento e ter uma empresa do mesmo, né? Pensa, é complicado. Então, por exemplo, eu sou sua patrona, você trabalha para mim numa loja de roupas e você vende roupas também, com o mesmo estilo, então você é minha concorrente, né? Mas vamos supor que você queira abrir um negócio paralelo e trabalhando em uma empresa até um dia ter independência para você viver só do seu negócio. Não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema. Isso é possível. Eu acho que até mais dá menos ansiedade, porque você vai trabalhando, mantendo o seu salário ali para sobreviver, enquanto você vai abrindo o seu negócio com calma, estudando, fazendo devagarzinho. No começo não dá lucro, mas é assim mesmo, até você ir criando força nas atividades empresariais. O dia que tiver em condição de te pagar o seu salário, aí você transfere para o teu negócio de vez, né? Vive só por conta disso. Mas é super possível. Muita gente faz assim, muito empreendedor começa desse jeito, né? Porque você abrindo teu negócio agora, às vezes você não tem dinheiro para sobreviver. Às vezes você está esperando a empresa lucrar e às vezes a tua empresa vai começar a lucrar dali 6 meses. E aí como é que faz? A gente tem que pagar a conta, não é? As contas, elas não param. Então, tem empresas que fica mais ou menos, desculpa ter te cortado, Imagina. Tem empresas que ficam mais ou menos até 8, 10 anos sem lucrar, ou então fica lucrando e pagando as dívidas da empresa e não recebe nada com isso, né? Exatamente. Então, é o tempo de você ir estruturando até esse negócio deslanchar. É super válido. É um caminho válido e é possível sim, tá? Sempre sendo leal. Eu acho assim, se você está trabalhando em um lugar e quer montar sua empresa, se dedique ao seu negócio fora do seu horário de trabalho.
dentro do seu horário de trabalho, você está sendo pago por aquela outra empresa. Então, seja leal, realize o seu trabalho, mantenha uma boa reputação, porque se você tem uma boa reputação profissional, as próprias pessoas que te conhecem podem ser seus clientes, né? Você pode encontrar apoio. Se a gente faz esse trabalho de uma forma honesta, não tem problema nenhum você ter essas duas atuações. Não tem, tá? Ok? Vamos seguir? Vamos. Ok. Esse plano vai me ajudar. Então, eu trouxe aqui algumas perguntinhas que vão ser possíveis desses planos. Perdão, gente. Algumas perguntinhas que vai ser possível o plano me ajudar a entender, tá? Então, olha só como o plano de negócios pode me ajudar a obter algumas informações. Então, por exemplo, quando você faz o seu plano de negócios, você consegue ter certeza se é ou não viável a oportunidade, a ideia que surgiu ali, tá? Ah, prof, mas isso é interessante? Gente, isso precisa ser respondido. A tua ideia, a proposta do teu negócio tem viabilidade no mercado? O que está querendo dizer com viabilidade? Está querendo dizer o seguinte, ó, tem gente para comprar? Tem fornecedor para vender? Porque não adianta nada. Às vezes tem gente para comprar, mas não tem fornecedor, lascou. Você vai vender, como é que você vai entregar? Certo? Então, o plano de negócios vai te ajudar a responder essa questão. Outra questão que vai te ajudar bastante, o produto ou serviço que você oferece está adequado? Quando eu falo adequado, está adequado em relação a preço? Está adequado em relação ao tipo do produto? Está adequado em relação ao perfil do cliente? Então, não adianta nada você querer oferecer um certo produto para um certo perfil de cliente, sendo que aquele perfil de cliente não costuma comprar esse certo tipo de produto. Acontece muito isso, né? É aquela pessoa que quer colocar um preço muito significativo e aí quer abrir uma loja num lugar onde passa mais pessoas com condições, né, com salários menores. Aí é complicado, você não vai vender mesmo, certo? Então, precisa estar adequado. Isso, um plano de negócio ajuda muito, tá? Quem são os clientes? Ou seja, para quem que você vai vender o seu produto? Aí o pessoal falou assim, eu vou vender para qualquer um. Eu vou vender para quem quiser comprar. É lógico que você vai vender para quem vai comprar, para quem quer comprar. Mas qual vai ser o tipo de cliente mais frequente ali no teu negócio? Certo? Em relação a idades, sim, não é todo caso, mas muitas vezes eles são categorizados dentro da idade. Prof, o que a idade tem a ver? Tem tudo a ver, gente. Quem mais frequenta barzinhos, balada? É o jovem? É o jovem adulto? Ou é o terceira idade? Jovens. Mas o jovem, no máximo o jovem adulto, né? Ah, prof, mas tem o terceira idade, um senhorzinho que vai, ok, mas a maioria, né? A não ser que você esteja abrindo algo específico para a terceira idade. E aí, se você abre específico para a terceira idade, até o tipo de música tem que ser de acordo com o perfil do seu cliente. Como é o ambiente, de acordo com o tipo do seu cliente, certo? Então, tem que ter um foco. Não dá para você querer todo mundo. Você tem que escolher um perfil, certo? Quem são os meus fornecedores? São empresas confiáveis? Quanto tempo demora para eles entregarem o meu produto? Eu tenho flexibilidade com a forma de pagamento? Porque isso vai implicar quando eu for vender para o meu cliente. Imagina que você vende para o teu cliente, o teu produto acabou. Aí você pede no fornecedor, teu fornecedor te dá 30 dias. E aí você prometeu que ia entregar daqui 7 dias. Certo? Ou seja, você não vai conseguir. Então, quem é o meu fornecedor? Como ele trabalha? Como ele funciona? Né? E
claro, gente, não menos importante, quem são os meus concorrentes. Por que é importante eu saber os meus concorrentes? Né? Para eu ver aonde estão as suas fraquezas. Principalmente, qual é a fraqueza do meu concorrente? Por quê? Porque eu vou montar da fraqueza do meu concorrente, eu vou fazer a minha força. Vamos dar um exemplo? Imagina que na minha empresa, o meu concorrente, a maior fraqueza dele é porque o produto dele quebra muito fácil. Ou seja, a qualidade não é muito boa. Se o produto dele não tem qualidade, eu posso focar na qualidade na hora de vender, se o meu produto tiver qualidade, lógico. Então, é uma forma de você concorrer, né? Mas vamos supor que a fraqueza do meu concorrente é a entrega. Eles demoram para entregar, eles enrolam, e isso deixa o cliente puto da vida. E aí eu abro um negócio e monto um sistema de entrega super inteligente e fácil para o cliente. Então, eu faço da fraqueza do meu concorrente a minha força. Tá? Então, isso aqui também vai para o plano de negócios. Ok? Olha só quanta coisa interessante que a gente pode trabalhar. Perguntas que a gente pode responder. Tá? E agora imagina. Então tá, prof. Vou montar o meu plano de negócio. Qual é a primeira coisa que eu faço? Bom, a primeira coisa é o que você quer montar? Em que tipo de segmento? O que é o negócio que você quer? Você quer um negócio que venda comida? Que tipo de comida? Né? Não, eu quero trabalhar com cosmético. Não, eu quero trabalhar com prestação de serviços, com serviços de mecânica, certo? Para máquinas agrícolas, um exemplo, né? Então, primeiro você escolhe o tipo de segmento. E aí você vai fazer essa etapa aqui, ó. Então, antes de você abrir, o ideal seria, lógico, você vai fazer essa análise de mercado. Gente, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é marketing, tá? Ah, prof, marketing não é propaganda? Não, gente. Marketing não é propaganda. Nós vamos ter aulas de marketing no projeto financeiro, tá? O marketing... Eba! nós vamos ter. O marketing, ele é a capacidade de você avaliar, estudar um mercado e, a partir disso, você oferecer para um público-alvo algo de valor. Certo? Então, análise de mercado é uma ação exclusiva de marketing. Prof, mas eu não tenho formação em marketing. E daí? Todo mundo pode fazer uma análise de mercado. Né? É lógico que pessoas que têm essa formação têm uma habilidade mais trabalhada, mas e daí? Né? Não é por causa disso que a gente não pode tentar, que a gente não possa aprender. Né? Como é que eu faço uma análise de mercado? Esses 3 itens básicos. Quem são meus concorrentes? Onde estão os meus clientes, o perfil, o que eles fazem, do que eles gostam, onde que eles passam. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você quer abrir um restaurante. E aí você vai trabalhar especificamente com comida vegana. Vamos dar um exemplo, tá? Não, melhor. Não que vegano não seja bom, tá, gente? Mas assim, imagine que o seu restaurante vai trabalhar apenas com produtos sem agrotóxico, né? Como é que é o nome mesmo, gente? Fugiu aqui da minha cabeça. Como é que a gente fala dos produtos sem agrotóxico? A granel? Isso, mas assim, também, mas qual que é o nome? A cabeça não tá boa, né? As palavras não fugindo da cabeça. Eu também não, eu tô fugindo as palavras. Mas assim, você vai escolher produtos que não vão passar por esse tipo de
desse tipo de química, né? De aplicações químicas, ok? Então vamos pegar aí. Vamos pegar o pessoal aí que quer montar um restaurante só com esse tipo de comida. Legal. Mas vamos lá. É fácil achar esse produto por um preço muito barato? Orgânico, lembrei, gente. Orgânico. Tá? É fácil, gente? É barato você comprar tudo orgânico? Como que é os preços das coisas orgânicas de mercado? Quem compra sabe. Não, né? Muito mais. Eu vendo do orgânico, não é barato, não. Não é barato. Não. Mas por que não é barato? Porque é muito mais complicado. Você tem que esperar um negocinho crescer, diferente do outro produto que coloca química em tudo, certo? Cuidado que você tem que ter com aquele produto. Então, minha comida vai ser uma comida de preço de restaurante, assim, padrãozão? Não, né? Certo, gente? Porque se você quiser vender barato demais, você não vai ter lucro e aí você vai falir. Provavelmente você vai pegar o custo do produto e você vai colocar no preço. E aí você vai ver que o teu prato vai ser um prato um precinho mais elevado. E aí você tem que pensar o seguinte, tá? Então o meu produto, meu prato ali, ele vai ser um pouco além do padrão. Então, que tipo de cliente que vai comprar o meu produto? Ah, prof, mas qualquer pessoa pode comprar. Sim, qualquer pessoa pode comprar, mas qual vai ser a pessoa que vai frequentar mais o seu restaurante? Primeira coisa, são pessoas com renda, que podem pagar o almoço diário. Muito bem, a Marielle colocou aqui, classe A, classe B, né? Então, eu já estou determinando um perfil. E aí eu já tenho que pensar, tá, vou colocar o meu restaurante em que lugar da cidade? Aí você tem que pensar, onde está o cliente classe A, classe B? Por onde ele passa? Ou eu vou colocar próximo a residências, ou eu vou colocar no centro, mas em um local onde o pessoal mais frequenta. Eu tenho que fazer pesquisa. Não adianta eu querer colocar um restaurante, gente, com um preço muito mais alto do que o padrão, em um local onde esse pessoal não frequenta. Vai ficar as moscas, né? Então parece algo óbvio, mas esse óbvio que eu estou dizendo para vocês se chama análise de mercado. Percebe? Ó, Zona Sul, Zona Leste, né? Então, isso aqui vai ser pensado. E aí é claro que a pesquisa que você vai realizar, né? Essa pesquisa pode ser no local, pode ser pela internet, ela vai te ajudar a definir aí, a conhecer melhor o seu concorrente, a conhecer e definir o tipo de cliente que você vai trabalhar e escolher os seus fornecedores. Quem são os seus fornecedores? Isso aqui é super importante. Certo? Alguma dúvida aqui? Nenhuma dúvida. Tranquilo? Então, gente, eu vou ter que parar aqui porque a nossa hora já deu. Mas eu já esperava não finalizar essa aula. Provavelmente nós vamos ter ainda mais 2 aulas, porque são várias etapas, tá? Nós vamos depois ver o plano de marketing, vamos ver a parte operacional e o mais importante, a parte financeira. Que delícia! Nós vamos falar de dinheiro, tá? Vamos falar de como é que a gente vai fazer, como é que nós vamos organizar financeiramente o negócio, tá? Então, a gente continua semana que vem a partir da análise de mercado, beleza, gente? Beleza. Tranquilo? Beleza. Deixa eu tirar de novo aqui um print de vocês, ó. Muito bem. Beijo grande, ótima semana para vocês. Se cuidem. Quem sabe eu vejo vocês presencialmente semana que vem. Vamos torcer. Tomara. Obrigada, igualmente. Eu que agradeço, gente. Tenha uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.